dia a todos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí na passagem que o irmão Geraldo leu, em 2 Pedro. Obrigado, irmão, pela leitura. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos estar falando sobre o crescimento espiritual do discípulo, o crescimento espiritual do cristão. Por que nós precisamos crescer? Por que nós precisamos nos desenvolver na vida espiritual? Simplesmente porque aquilo que não é alimentado acaba não crescendo, não se desenvolvendo e em seguida morrendo. Se uma planta não recebe água, ela não irá se desenvolver, irá secar e morrer. Assim também nós, se não crescermos, se não nos desenvolvermos espiritualmente, iremos atrofiar espiritualmente, iremos morrer, podendo chegar até no abandono da fé cristã, o abandono do caminho, e aí estaremos perdidos. Por isso o discípulo de Jesus, ele precisa crescer constantemente na graça e esforçando-se por confirmar a sua salvação, a sua vocação e eleição. Como diz Pedro aqui na sua segunda carta, na sua segunda epístola. E como nós poderemos ser discípulos em constante crescimento? Como nós podemos fazer isso? Um discípulo que está em constante crescimento, ele está buscando ao máximo assemelhar-se a Jesus. No versículo 3, Pedro diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O discípulo de Jesus, ele busca parecer com o caráter de Cristo, a sua semelhança, parecido com as suas virtudes, buscando proclamá-las, apresentá-las. Ele diz no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Quando Jesus veio ao mundo, ele tornou possível essa participação da natureza divina. Quando aqueles que foram revestidos de Jesus, foram batizados no nome de Jesus, tornou-se possível essa participação da natureza divina, essa participação da santidade de Deus. E é por isso que nós, como discípulos, precisamos estar buscando nos assemelhar com Jesus, nos assemelhar à sua santidade, nos assemelhar ao seu caráter, às suas virtudes. E o discípulo que está em constante crescimento, ele precisa assemelhar-se ao máximo a Jesus, ao seu Salvador, ao seu Mestre. Não é isso? E o discípulo que ele também está em constante crescimento, ele busca apresentar e aumentar as graças que Jesus já nos oferece, as coisas que ele já nos doou, para sermos participantes dessa natureza, dessa santidade. Crescer na graça, é isso que nós, como discípulos, precisamos fazer para estar em constante crescimento. É dar passo a passo na graça, dar passo a passo nas virtudes de Jesus. Observa aí comigo no versículo 5. Por isso mesmo vós,
por isso mesmo, porque já participam dessa natureza divina, vocês precisam crescer, aperfeiçoar-se na graça de Deus, aperfeiçoar-se naquilo que Ele já nos deu. Não é isso? Então, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, todo o seu empenho, associai com a vossa fé a virtude. Já associem isso. A virtude é a excelência moral. E quem nos passa essa excelência moral é Jesus, o homem perfeito, de caráter perfeito, de integridade perfeita. Então, associe a sua fé que você já tem às virtudes de Jesus. Acrescente. Vá caminhando passo a passo, crescendo na graça. O primeiro passo precisa ser dado para que o que ficou para trás seja mais fácil. E assim nós estaremos crescendo constantemente como discípulos, como cristãos. E associe com a virtude o conhecimento. O verdadeiro conhecimento, ele não se ensoberbece. Ele, na verdade, ele firma cada vez mais o cristão nas promessas de Jesus. Cada vez mais o cristão, a natureza de Jesus. Aquele que conhece mais a Jesus, possivelmente pode parecer mais com ele. E é por isso que nós precisamos associar e crescendo, acrescentando à nossa fé certas graças. O conhecimento verdadeiro, ele não é perigoso, ele não é improdutivo, mas ele nos aproxima mais do Criador, nos aproxima mais das virtudes do Salvador, das virtudes de Jesus. Associem com o conhecimento o domínio próprio. O próximo passo. O domínio próprio é aquela capacidade de se segurar. E o domínio próprio está ligado à submissão do cristão, do discípulo, a Jesus. Domado. Um cavalo, ele não perde a sua força está nele, mas um cavalo domado é um cavalo que está dominado pelo seu domador. E assim nós, como cristãos, precisamos estar dominados por Jesus, domados pelo nosso Salvador. Associem com o domínio próprio a perseverança. A perseverança é aquela disposição mental que nós temos para permanecer firmes nas promessas de Jesus, nas promessas do Salvador. A perseverança nos faz permanecer firmes na fé. Não nos deixa vacilar nos momentos de dificuldades, nos momentos de aflições, de perdas, mas nos deixa firmes ainda, mesmo com a dificuldade, de que aquele que fez as promessas, aquele que nos prometeu, vai ser fiel para cumprir. E assim estaremos firmes no caminho. Associe com a perseverança a piedade. No versículo 13 ele já disse que ele nos deu tudo, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A vida, uma vida que se vive diante de Deus. A piedade não expressa aquela ideia de uma pessoa que só faz caridades, de uma pessoa que está todo o tempo ali, quietinha, na dela, não. Piedade diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus, a nossa intimidade com Deus. Isso é piedade. E a nossa consciência ela nos informa, nos acusa se estamos sendo ou não pessoas piedosas, se estamos ou não íntimos, próximos de Deus. E essas graças, elas só servem mais ainda para nos aproximarmos de Deus. Essas associações, estes passos que o discípulo vai dando, aproximam cada vez mais o discípulo de Deus. Se nós não permanecermos em constante crescimento, nós poderemos estar perdidos. Nós poderemos ser infrutuosos, inativos. E como ser um discípulo
que produz frutos? Olha o versículo 8 comigo. Porque estas coisas, todas estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um discípulo que produz frutos é um discípulo que está se esforçando pelo seu crescimento espiritual. Esforçando, diligenciando, trabalhando pelo seu crescimento espiritual. E o primeiro passo para crescermos espiritualmente é a oração. É o nosso contato com Deus. Nós precisamos pedir, precisamos nos achegar a Ele. Salomão, quando ele fez o seu pedido, quando ele tornou-se rei, o pedido que ele fez para Deus foi para que desse sabedoria a ele. E Deus gostou do pedido de Salomão, porque era um pedido bom, um pedido que Salomão queria para julgar bem a nação, para julgar com equidade, com justiça. E Deus atendeu ao pedido de Salomão. E Salomão ficou conhecido mundialmente pela sua sabedoria. Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. Da mesma forma seremos nós se pedirmos o crescimento espiritual, se pedirmos a perseverança, se pedirmos o conhecimento, se pedirmos o domínio próprio, é claro que Deus nos dará todas estas graças. Jesus disse no Sermão do Monte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Todos aqueles que buscam, que se achegam a Deus para crescer espiritualmente, irão receber estas graças. João, em sua carta, ele também fala sobre a oração, sobre os motivos dos nossos pedidos. Ele diz no capítulo 5, versículo 14, não precisa abrir, mas eu vou ler. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e irá nos conceder. Se você pede o crescimento, Ele te dará o crescimento. E um discípulo que está buscando, que está querendo produzir frutos, é um discípulo que também está se esforçando não só pelo seu crescimento, mas pelo crescimento espiritual da comunidade cristã, da igreja, da congregação. Esforçando-se e trabalhando para este crescimento. Algumas graças, como a fé, a virtude, o conhecimento, são graças que nós individualmente podemos crescer. Mas certas graças, como a piedade, a fraternidade, o amor, precisa estar em conjunto para nós crescermos nela, para nós exercermos. A piedade é o amor entre os irmãos. E como a fraternidade é o amor entre os irmãos. E como exercer a fraternidade, o amor entre os irmãos, sem estar próximo, sem estar junto, sem ter contato, sem ter conhecimento do irmão? Impossível. Assim como é impossível também, na piedade, dizermos que mantemos um bom relacionamento com Deus, se não mantemos um bom relacionamento com o irmão. Assim também é o amor. Nós precisamos estar em conjunto para exercermos o amor e crescermos nessa graça, crescermos em amor. E uma característica notória da igreja, logo no primeiro século, era o amor. Vendiam suas posses, doavam para a igreja, depositavam aos pés dos apóstolos para que as necessidades fossem supridas. Isso é amor. Isso é fraternidade. E assim o discípulo que produz frutos, ele está buscando o seu crescimento individual. Ele está buscando o crescimento individual da sua igreja, da comunidade onde ele participa, onde ele congrega. E assim, sendo um discípulo em constante crescimento,
sendo um discípulo que produz frutos, nós seremos discípulos caminhando para a salvação. Leia o versículo 9 e 10 comigo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Um discípulo que está caminhando para a salvação é um discípulo que está caminhando à luz de Cristo, à luz da sua palavra. Sendo assim, nós não tropeçaremos, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, em domínio próprio, em perseverança. Sendo assim, não estaremos nós nem frutuosos, nem inativos, mas estaremos caminhando para a salvação. A salvação é algo que precisamos desenvolver, pois estamos aqui ainda. Se assim não fosse, Jesus, ao sermos batizados, a sermos salvos naquele momento, seríamos elevados no mesmo momento. Mas não. Ele quer que nós nos desenvolvamos, cresçamos na salvação, desenvolvemos a salvação. E um discípulo que está caminhando para a salvação é um discípulo que está caminhando à luz de Cristo, buscando crescer espiritualmente, buscando parecer com as suas virtudes, assemelhando-se com o Salvador. E assim, caminhando para a salvação, nós estaremos confirmando esta vocação e eleição. A eleição e vocação é o plano de Deus, é o plano que Ele arquitetou para a salvação da humanidade. Mas a salvação da humanidade, ela depende de nós no sentido de aceitar e permanecer. Essa é a confirmação da salvação, é a permanência no caminho. E é por isso que precisamos desenvolver uma graça tão importante, que é a perseverança, para permanecermos firmes no caminho até a entrada completa no reino, até o cumprimento de todas as promessas, até a volta do Salvador. Esta é a confirmação, é a permanência no caminho. E para permanecer no caminho, é preciso desenvolver-se. Porque então, se não, o cristão ele vai atrofiar, podendo até abandonar a sua fé, podendo até abandonar o caminho e cair da graça. Cair é perder a salvação. Perder a salvação é abandoná-la, abandonar o caminho. Jesus nos salva, Jesus nos deu a salvação. Mas nós precisamos permanecer firmes neste caminho até a volta do Salvador. Se nós queremos entrar no reino eterno, se o discípulo quer permanecer no caminho, confirmar a sua salvação, a sua vocação e eleição, ele precisa crescer na graça, precisa desenvolver-se espiritualmente. Como diz Paulo aos irmãos em Filipos, em Filipenses 2:12, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a salvação é algo que nós precisamos desenvolver até a volta do Salvador. Então que todos nós, irmãos, possamos estar confirmando a nossa vocação, estar confirmando a salvação e crescendo em espírito, crescendo em graça, em conhecimento, em domínio próprio, e que todos nós possamos estar caminhando para a salvação. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.